Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre alimentos ácidos. Como assim, Vanessa, alimentos ácidos? Bom, se você é novo aqui no canal, cai de paraquedas, prazer, meu nome é Vanessa, que é um canal só de parótida, só de tumores na parótida, de glândulas salivares, né? Porque há anos atrás eu passei pelo diagnóstico, né? Então aqui no canal vocês vão ver vários vídeos eu contando aí a minha história de como que eu descobri, do meu pós-operatório, e também eu tenho vários vidinhos assim como esse, onde eu explico algumas coisinhas da parótida, porque eu precisei aprender lá atrás, né, para lidar com algumas questões minhas, né? E também aqui no canal eu tenho várias lives com vários médicos, né, explicando aí sobre a parótida, sobre a cirurgia, sobre os tipos de tumores. Então se você está caçando informação de parótida, é aqui que você vai achar, então já vou falar para você se inscrever, comentar, compartilhar, ajudar essas informações a se espalharem, porque vocês fazendo isso ajuda o YouTube a entender que precisa espalhar essas informações, né, gente? Então, ajudar meu trabalho que eu faço com todo amor e carinho para vocês, certo? Certo. Vou falar sobre os alimentos ácidos em 3 situações diferentes. Vou falar você que ainda está com um tumor na parótida, no pós-operatório e no vida que segue, tá? Então vou falar nessas 3 situaçõezinhas que são as 3 situações clássicas aí que eu sempre trago nos vidinhos, certo? O que o alimento ácido tem a ver com a dona parótida? O porquê que tem essa junção? Bom, você que ainda está com tumor na parótida, né? Na literatura não tem nada comprovando que existem vários tipos de sintomas na parótida, tá? Na literatura, tumores de parótida, eles são assintomáticos, ou seja, eles não têm aí sintomas, tá? E um ou outro, quando tem sintoma, quando há dor, né, eles já associam dores a tumores malignos. Mas na prática não é bem assim não, tá? Nós aqui batendo papo, eu e você, né? Eu que já tive tumor, as pessoas que também já tiveram, né? Enfim, algumas pessoas não. O que determina isso? Gente, sintomas de tumor de parótida é determinante por organismo. Cada um tem o seu, cada um sente de uma forma ou não, tá? A maioria das pessoas, né, que tem os tumores na parótida, eles não têm sintomas. O meu pai, infelizmente, também teve o tumor na parótida. Ele operou ano passado. Meu pai era extremamente assintomático, ou seja, ele não tinha nada, zero sintoma, tá? E existem algumas pessoas que têm alguns tipos de sintomas, as famosas esquisitices da dona parótida, que eu chamo carinhosamente disso, né? Enfim, eu tenho vários vídeos aqui no canal explicando cada uma. Aliás, eu tô tentando fazer um vídeo para cada esquisitice da parótida, tá? Aliás, se você quiser que eu grave algum vídeo, né, sobre alguma questão que eu ainda não falei no canal, ou então regrave algum vídeo, né, para adicionar informações, pode falar comigo que eu gravo sem problema nenhum, tá bom, gente? Enfim, então você que tá com algum tipo de tumor na parótida ainda, né, que vai tirar certeza absoluta, fé em Deus. Existem algumas pessoas que ao consumir alimentos ácidos, muito temperados às vezes, né, sentem um tipo de desconforto, né, ao se alimentar com esses tipos de alimento. Por que que isso acontece? Pessoal, nós esquecemos que a dona parótida é o quê? É uma glândula salivar, tá? Ela sendo glândula salivar, ela faz parte aí do nosso sistema digestivo do corpo, né? Porque lembra daquela lá na escola que a gente aprende, né? Se alimenta, né? Coloca o alimento na boca, o dente tritura, faz o bolo alimentar, né? Aí tem a deglutição, enfim, lembra lá daquelas historinhas que a professora contava lá das aulas de biologia, enfim, ou ciências, enfim. Então, a parótida é uma glândula salivar, ela faz parte desse sistema digestivo e ela, com glândula saliva, o que ela faz? Ela produz e armazena saliva, né? E esses tipos de alimentos mais ácidos, cítricos, né? Eles tendem a aumentar essa produção aí de saliva, tá? Por isso que às vezes as pessoas sentem algum tipo de desconforto, tá? Existem algumas pessoas, é o que eu falei, gente, tá? Sintoma de parótida, cada um tem o seu. Existem pessoas que têm sintomas parecidos e semelhantes, pessoas que têm sintomas muito atípicos do seu próprio organismo e pessoas que não sentem absolutamente nada, tá? Eu tô falando para aquelas pessoas que ainda estão com tumor na parótida que
realmente sentem esse tipo de desconforto ao se alimentar com esses alimentos, tá bom, gente? Vai ter gente que come, que tá ainda com tumor na parte, que não sente, ó, nada, tá bom? Enfim, então eu tô falando só para aquela pessoa que sente esse tipo de desconforto ao se alimentar, tá? Então é por isso, tá? A dona parótida aí, ela é a maior das glândulas salivares, né? Ela faz parte dos 3 pares mais principais, né, de glândulas salivares, que é parótida, submandibular e sublinguais, tá? E existem aí as glândulinhas pequenas espalhadas pela boca, né, e pela cavidade oral, enfim, né? Mas ela faz parte aí da principal, é a maior de todas, né? Enfim, então ela faz aí essa parte de produção e armazenamento de saliva, tá? Então, esses tipos de alimento têm esse desconforto por isso, porque eles induzem a produção maior, tá? Enfim, basicamente é isso. Eu vou falar uma segunda situação, que é o pós-operatório, que essa eu acho que é a mais que todo mundo fala sobre ela, tá? Por que que no pós-operatório esses tipos de alimentos, existem até alguns médicos que falam para você não consumir alimentos ácidos, cítricos, muito temperados. Aliás, eu tenho vários vídeos aqui no canal, eu vou regravar um vídeo que eu tenho de alimentação no pós-operatório, porque eu acho de suma importância isso, tá? Enfim, então eu vou regravar ele, que ele é bem antiguinho, vou regravar ele para vocês, tá bom? Enfim, aí lá eu vou destrinchar um pouquinho mais a alimentação do pós-operatório, tá? Então, existem alguns tipos aí de alimentos no pós-operatório que alguns médicos até falam para você não consumir, justamente por isso, porque aumenta a produção de saliva, tá? Enfim, então no pós-operatório, gente, eu tô falando pós-operatório mesmo. Por exemplo, você acabou a cirurgia, tá? E aí o seu médico, existem alguns médicos que passam dieta e existem outros que não, tá? Enfim, mas a maioria hoje em dia, pelo que eu tô percebendo, eles fazem essa dietinha. Olha, não vai comer coisa ácida, cítrica, temperada, enfim, justamente para não produzir tanta saliva e você ter aí a sua cicatrização começar a ser um pouco cada vez mais melhor, né? E mais rápida às vezes, né? Enfim, então eles acabam aí falando para a pessoa não consumir esse tipo de coisa. E no pós-operatório, gente, que é uma parte, uma passagem aí mais delicada, né? Existem algumas pessoas que consomem, não são todas as pessoas, tá, gente? Tem pessoas no pós-operatório que elas conseguem consumir e não sentem absolutamente nada, tá? Então, assim, eu tô falando só. Aqui o que eu falo, gente, são possibilidades, tá? São pessoas que têm e tem pessoas que não têm nada, tá? Então são probabilidades, são possibilidades, tá? Certo? Então não é, eu sempre falo que não é receita de bolo, tá? Porque cada organismo são os diferentes, né? Então cada um sente coisas diferentes, tá bom, gente? Enfim. Então, no pós-operatório, alguns médicos até falam para não fazer isso justamente por isso, para não produzir mais saliva, né? E para não ter a predisposição a ter ulceromossaliva, né? Eu tenho um vidinho aqui, faz uns 4, 5 dias que eu gravei sobre saliva, tá? Se você não sabe o que eu tô falando. Então volta aqui e dá uma assistida nele, tá? Então, normalmente os médicos já pedem para que não consuma esse tipo de alimento justamente por isso, pela produção de saliva, tá? O aumento é a produção de saliva. E existem algumas pessoas que ao consumir esses tipos de alimento no pós-operatório, causa um pouco de dor, um pouco de desconforto, bem, sabe, chatinho. Eu mesmo, Vanessa, hoje, depois eu vou contar de mim, enfim, que é o meu no vida que segue, enfim. Então, assim, algumas pessoas no pós-operatório não conseguem realmente consumir por isso, né, pelo desconforto, pela dor, às vezes, né, e muitas vezes o médico fala aí na dieta que não pode, né, justamente por isso, tá? Mas tem alguns médicos que liberam qualquer coisa, tá? Enfim, gente. E eu vou falar na terceira situação. Ai, meu Deus, tô com 10 minutos de vídeo, tem que falar rápido. Que é no Vida que Segue. No Uhul, tô linda e maravilhosa. Existem algumas pessoas, não são todas, tá? Que também no Vida que Segue tem esse desconforto com alimentos ácidos e cítricos, justamente pela produção de saliva da dona parótida. Quando a gente faz a parodectomia, que é a retirada aí parcial ou total da glândula da parótida, a gente fica sem uma parótida menos ou metade de uma parótida, né? Então, gente, a produção de saliva naquela glândula ela nunca mais vai ser a mesma.
tá? Mas existem as outras aí para tentar suprir a necessidade daquela, né? Mas, enfim, é uma parótida com metade, sem ou então sem uma parótida, tá? Então, pessoal, no Vida que Segue, existem algumas pessoas que, assim como a dona Vanessa aqui, tem desconforto com esses alimentos ácidos, cítricos, temperado, muito salgado, enfim, às vezes tem pessoas que tem com doces, tá? Tem gente que tem com doce, que isso é muito atípico, mas tem, tá? Enfim, então existem essas pessoas que têm essa dificuldade de alimentação até no Vida que Segue, desses tipos de alimento, tá? E existem pessoas que não sentem absolutamente nada, tá, gente? Assim como meu pai. Meu pai come de tudo, não sente absolutamente... Olha que meu pai tem 2 cirurgias de parótida, tá? Ele tem dos 2 lados, porque ele operou os 2 lados. E ele não sente nada. A maioria das pessoas, pessoal, não sentem nada, tá? Mas existem pessoas pontuais, específicas, assim que nem eu, que sentem esse desconforto, tá? O meu específico, ele é mais acentuado, esse desconforto, porque eu tenho a síndrome de Frey. Se você não sabe o que é isso, volta uns vídeos atrás aqui que eu gravei esses dias sobre a síndrome de Frey, né? Então, a síndrome de Frey, ela faz com que esse tipo de sensação que eu sinto com esse desconforto de alimento ácido e cítrico, ele duplica, tá? Por conta da minha síndrome de Frey, que ela é bem acentuada, tá bom, gente? Não tem mais tempo de vídeo, senão eu podia ficar 50 mil horas aqui falando coisas pra vocês, enfim. Mas, lembrando que a maioria das pessoas, esses alimentos ácidos, elas não sentem mais desconforto no Vida que Segue, tá bom, gente? Então é importante vocês saberem disso. Existem só poucas pessoas, assim como eu, né, que tem esse desconforto, né, e o meu é mais acentuado por conta da síndrome de Frey, certo, gente? Eu não tenho mais tempo de vídeo, senão eu podia ficar aqui. Se você tem desconforto com esse tipo de alimento, fala aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Certo? Não se esqueça de se inscrever no canal.